Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Adelice Ferreira. Nossa aula agora vai ser sobre potenciação. O que é uma potenciação? Potenciação é nada mais que uma multiplicação, onde a gente fala multiplicação de produto, toda vez que você ouvir produto, que significa que é uma multiplicação de fatores, tá bom? Então, isso é uma potenciação. Vamos lá. A potenciação, ela, obviamente, que tudo na matemática surge da nossa necessidade. Na matemática, nada surgiu por acaso. Então, potenciar significa expandir. Quando você quer aumentar um volume de alguma coisa, então você está potenciando aquilo. Geralmente, quando fala em potência, são valores muito altos, tá? Então, para a gente não estar trabalhando com valores muito altos, surgiu a necessidade da potenciação. Então, o que é uma potenciação? A potenciação e a exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Então, eu preciso daquela mesma coisa, só que eu preciso de muitos delas, de muitas coisas ao mesmo tempo, só que da mesma, tá bom? Então, quando você precisa multiplicar várias coisas iguais, ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Então, você necessita de um número alto. Geralmente, foi a potenciação, a gente vai analisar ela quando a gente fala de eletricidade. Então, a eletricidade é uma corrente que ela é muito rápida. Então, como é que eu ia falar de potência, como é que eu ia falar, escrever sobre potência se eu preciso de um valor excessivamente alto, tá? Então, como é que eu vou fazer um cálculo sobre a velocidade da luz? Então, daí foi que surgiu a necessidade da potenciação, porque nós vamos multiplicar vários fatores iguais para dar aquele valor exorbitante que a gente precisa. Mas no caso de vocês, nós vamos iniciar pelo conceito básico da potenciação. Na potenciação, vocês têm a base, aí eu coloquei A elevado a N é igual a vezes A, vezes A, vezes A infinitamente. Porque tudo na matemática é infinito. E como na potência não ia ser diferente. Onde A é a base e o N é o expoente. Base é o número que se repete. Expoente é o número de fatores iguais. E potência é o resultado da operação. Quando você vê uma potência, base é o número que vai ficar embaixo. Expoente é aquele número que vai ficar em cima. Só que o número que vai se repetir várias vezes é a base. O expoente ele é um indicador de quantas vezes a base vai se repetir. A operação efetuada é denominada potenciação. Então, um exemplo aí. 5 elevado a 4. O número 5 é a base, o 4 é o expoente. Então, o 5 ele vai ter que se repetir 4 vezes, tá bom? Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Lembrando que vai existir aí uma multiplicação. Então, a potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Então, 5 se repetiu quantas vezes? 4 vezes. E ali eu vou multiplicar um pelo outro. Aí, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 dá 625. Aí nós temos outro exemplo, 4 ao cubo, que é o 4 elevado a 3. Outra coisa, quando a gente fala elevado, quando fala de elevado, você tem que lembrar de elevador. Então, elevado é tudo que está em cima, tá bom? 4 elevado a 3. Quem vai se repetir? É a base. Quem é a base? Número 4. 3 é o quê? O expoente. Então, 4 se repetiu 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4, que deu 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Seja a multiplicação, outro exemplo, seja a multiplicação 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, onde todos os fatores são iguais, podemos indicar esse produto de modo abreviado. Então, tanto você pode ter a potência já com a base, o expoente bonitinho, como você pode ter o movimento contrário, somente os fatores.
E aí, no caso, quantas vezes se repetiu o fator? O fator se repetiu 4 vezes. Então, é 2. Quem se repete é a base, tá bom? E a quantidade de vezes que a base se repete, significa que vai ser o seu expoente. Então, vai ficar 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado a 4 é igual a 16. Denominamos 2 a base, 4 o expoente, e o 16 é a sua potência. Agora, quando a gente vai ler, aí nós já temos que ter um cuidadinho básico, porque a gente sempre vai ler dessa forma, tá bom? O 3, ele está elevado ao númerozinho 2 que você está vendo aí, ó. O 3, ele está elevado ao número 2, tá bom? Esse número 2, a gente vai ler quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado. Toda vez que você vê esse número 2 aqui, você vai ler dessa forma, 3 elevado ao quadrado, ou pode ser lido ao contrário, o quadrado de 3. Mas, geralmente, você começa lendo pelo número da base. A base é 3 e o expoente é 2. Então, a gente vai ler 3 elevado ao quadrado. Geralmente, vai ser essa leitura que você vai fazer e também que você vai ler no livro, tá bom? O número 2 está elevado a 3 aí. Então, nós vamos ler 2 elevado ao cubo. Quando é 2 é ao quadrado, quando é 3 é ao cubo. Lê-se 7 elevado à quarta potência, ou a quarta potência de 7. Enfim, quando já começa o expoente ser o número 4, ou número 5, ou número 6, a gente já vai ler assim, 2 elevado à quarta potência, 2 elevado à quinta potência, 2 elevado à sexta potência, e aí sucessivamente, tá bom? Agora, quando é elevado a 2, nós vamos ler ao quadrado. Quando é elevado a 3, nós vamos ler ao cubo. Aí vamos revisar um pouquinho aí. Quem é o número 2 aqui? O número 2, ele é a base, tá vendo? 2 é a base. E esse número 2 aqui que está acima, nós chamamos de expoente. Lembre sempre que esse 2, ele só serve para indicar a base. Não cometa o erro de multiplicar a base pelo expoente. Aí esse resultado foi uma coincidência. De 2 vezes 2 dá 4, tá bom? Mas se for 2 elevado ao cubo, como aqui embaixo, já não vai ser 6. Então, esse é um erro básico que todo mundo comete, é de ler a base e multiplicar pelo expoente. É um erro gravíssimo. O 3, na verdade, aqui, ele só serve para indicar quantas vezes a base vai se repetir. Então, ele é autoritário, ele está mandando mesmo. Olha, você aí se repita 3 vezes. Olha, você aí se repita 4 vezes. Então, o expoente, ele manda na base. Tem que lembrar dessa autoridade aí. Então, o 2 aqui, ele se repetiu 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Se você multiplicasse 2 vezes 3, ia dar 6. E, na verdade, aí dá 8, tá bom? Aí, no caso aqui, 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ou 2 vezes 2, 4, né? 2 vezes 2, 4 aqui. 4 vezes 4, 16. Você que vai escolher a forma melhor de multiplicar. Eu, geralmente, multiplico na disparada, um número pelo outro. Aí aqui você tem 5 ao cubo. Olha aí, galera. Tá vendo como é que a gente lê? 5 ao cubo. 5 vai ser sua base. 3 vai ser o seu expoente. O 5 vai se repetir quantas vezes o expoente estiver mandando nele. Então, o 5 vai se repetir 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. E nós chamamos a repetição desses números de fatores. E o resultado dessa multiplicação nós chamamos de potência. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Agora, veja bem, se você multiplicar 5 vezes 3, dá 15. Tá vendo como é um erro gravíssimo? E geralmente os alunos fazem, geralmente erram tudo. Então, preste atenção. Para que serve o expoente? Para mostrar a base, quantas vezes ela vai se repetir. Então, aqui a base vai se repetir 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. E aqui eu coloquei um esqueminha de como o nosso cérebro aprende, tá bom?
Aqui é para ajudar vocês no dia a dia de vocês, para vocês entenderem como é que o cérebro de vocês funciona em relação a tudo que você aprende. Não é só em relação ao estudo, não. Então, ele só absorve 10% quando você lê. Quando você ouve, como você está me ouvindo agora, ele absorve 20%. Quando você observa, ele absorve 30%. Quando você vê e ouve, como aqui é o caso que você está acontecendo aqui, você está vendo e ouvindo, o seu cérebro ele vai absorver 50%. Quando você discute com os outros, discutir não é brigar, não, viu, galera? Discutir nesse sentido aqui é você debater o assunto, é você questionar, é você perguntar o porquê, é você ir atrás de outras explicações, é você questionar as pessoas que estão ao seu redor. Isso é discutir. Então, fica 70% memorizado, tá? Fazendo, que no caso você vai pegar a atividade para fazer, é 80%. E ensinando aos outros é 95%. Então, vamos supor que você aprendeu esse assunto de potência e você resolveu ensinar a sua irmã, sua tia, sua mãe, seja quem for que estiver perto de você. O seu cérebro vai registrar 95%, porque o nosso cérebro ele é um HD. Ele vai memorizar tudo que você aprender. Se você só vou ouvir essa aula, não vou fazer atividade. Ele só vai registrar 20%. Se você ver essa aula, ouvir e fazer, né, a atividade, então ele já vai registrar em 80%. Aqui é só umas dicas para você levar para o seu dia a dia, para você lembrar de que estudar não é só olhar, não é só ouvir, né? Você vai ter que também partir para a ação. Então, toda vez que você parte para a ação, o seu cérebro, ele memoriza mais, tá bom? Eu